Olá pessoal, boa noite. Alessandra aqui do Movimento Esporte Conecta. Vou receber hoje o Michel Blog, ele que foi triatleta profissional e hoje tem um podcast super badalado aí entre os atletas profissionais ou não, o Endorfina Podcast. Oi Valéria, tudo bem? Vamos aguardar ele que entrevista todo mundo. Agora eu falei para ele, por que não ser entrevistado? Então eu chamei ele para a gente bater um papo. Para quem não me conhece, eu sou a Alessandra. Pois é, viu, Valéria? Fui de mansinho, perguntando se ele aceitava. Ele aí, ó, entrou, aceitou e vamos nós conhecê-lo. Valéria, tudo bem por aí? Oi, Olá, tudo bom? tudo bem e você? Tudo bem. Que bom. Galera, galera do Rio entrando, minha amiga aí tá chique, hein? Falei, olha, eu fui de mansinho, mandei uma mensagem para ele aceitou, então vamos nós. Foi fácil, vai, Alessandra. Ah, que bom, né? Que bom, que bom. Prazer estar aqui batendo esse papo. Vamos bater um papo que eu tenho certeza de que vai ser muito legal. Legal, o prazer é meu. Obrigada aí, desde já, por ter aceitado o convite. E tá passando algumas pessoas aqui que eu acho que você já entrevistou. Eu não sei se você já falou com o Glauco Rangel, eu acho que sim, né? Passou aqui, Já, ele tive o prazer de conhecer e galera toda aí entrando. Então, ó, é Michel, né? Não é Michael, não, é Michel. 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 Então, ó, prazer. Eu sou a Alessandra, né, aqui do Movimento Esporte Conecta, como eu digo, conectando pessoas e ideias pela energia do esporte. E é assim que eu cheguei até você, é assim que eu chego em muita gente que já passou por aqui. Passou e passa, né? Passou e passa e fica. Isso que é bacana, né? É, Exato. de estar curtindo aqui e o conteúdo que a gente sempre divulga. Então, galera, o Michel vai se apresentar, vou pedir para você falar um pouquinho de você. Ele que está sempre pedindo para os outros se apresentarem, agora vamos inverter os papéis, então ele vai contar um pouquinho quem é ele, e depois a gente vai desenrolando aí o nosso bate-papo. Bom, eu sou Michel Bogli, eu tenho 54 anos e eu tive uma história muito forte, muito importante com o esporte. Que no começo eu não sabia, né? Mas à medida que a gente vai vivendo, essas coisas vão começando a fazer sentido e depois de uma certa idade você começa a olhar para trás e perceber que o esporte acabou moldando a minha vida desde muito cedo. Eu tive o privilégio de ter sido sócio do Esporte Clube Pinheiros, sou sócio do Esporte Clube Pinheiros até hoje. Eu acho que eu entrei com 6 anos no Esporte Clube Pinheiros e minha mãe ficou viúva muito cedo, eu não conheci meu pai, então eu e meu irmão eram dois meninos em casa, era muita energia para minha mãe administrar Da no conta. contraturno da escola. E aí ela tinha ficado recém-viúva e tal, e em algum momento aconselhou ela de se tornar sócia do Esporte Clube Pinheiros, era muito mais fácil na época. E nós nos tornamos sócios e lá então eu tive contato com diversas modalidades esportivas sempre recreativamente, sempre, né, era criança, sempre no caráter lúdico. Eu já tinha feito natação em escolinhas fora do clube, já tinha feito Uhum. judô, tinha a educação física da escola, né, que é esporte, né, não é tanto educação física, mas é o contato com o esporte. E eu tive também o privilégio de morar num prédio de apartamentos que tinha uma área embaixo que não era um playground, como é hoje, mas era uma área grande, que era uma área de circulação de carros, mas que a gente podia brincar. E tinha uma turma muito grande de crianças, a grande maioria homens, também com muita energia. E aí também eu comecei a desenvolver um pouco da minha, não digo aptidão, mas me desenvolver também em outras atividades que não necessariamente aquelas que a gente aprendia no clube, né? Handebol, basquete, né? Nossa, Então aí eu comecei a andar tradicional. muito, exato, eu comecei a andar muito de bicicleta,
que acabou se tornando uma paixão e uma presença na minha vida desde quando eu aprendi a andar de bicicleta. Mas de skate, de brincar, né, de pega-pega, brincar de esconde-esconde. Depois alguém, algum dia, talvez uma criança mais velha, inventou uma brincadeira que era a gente descer a nossa rua, que era uma leve descida, mas pelos muros de todos os prédios. Então, assim, já caí muito de muros, aprendi a subir em muro, aprendi a me equilibrar. E tudo isso foi gastando a minha energia, mas ao mesmo tempo foi me dando esse gosto pela atividade física. Era uma Que época bacana. que até existia, né, o videogame da Philco, o videogame Atari. Eu jogava, assim, de vez em quando, até tinha um videogame da Atari, mas não era uma coisa que me prendia justamente por conta dessa energia. E com 13 anos de idade, a mãe de um amigo meu do prédio, que também era sócia do clube, falou: olha, por que você não coloca o Michel no polo aquático? O polo aquático é uma atividade que gasta bastante energia. O Maurício, filho dela, está chegando em casa morto à noite e não dá trabalho. E aí minha mãe me propôs, não lembro como é que foi, minha mãe infelizmente não está mais viva para contar, mas eu não sei como é que foi. Eu sei que eu fui jogar polo aquático no Clube Pinheiros. Eu sabia nadar, mas nunca tinha sido um nadador. Mas lá eu aprendi a ser um bom, talvez um ótimo nadador de polo aquático, né? Eu não sou um nadador até hoje, não tive esse privilégio. Em contrapartida, eu tive o privilégio de ser também educado, né? Porque nessa fase a gente também é educado, né? A gente está sujeito a esse tipo de educação. Eu comecei com 13 anos e fui até os 18, numa cultura do polo aquático que eu tenho descoberto também gravando com jogadores e ex-jogadores de polo aquático, que parece que faz parte da tradição, que pelo que eu me recordo no Esporte Clube Pinheiros ainda era bastante diferente da turma da natação, que era uma disciplina muito rígida. Você não podia chegar atrasado, você não podia reclamar de cair numa piscina fria, né? Você tinha a parte de condicionamento fora da piscina, então foi lá que eu aprendi a corrida mesmo. Corria descalço, depois corria de tênis sem amortecimento, fazia ginástica no chão, né, que poderia ser chamado hoje um crossfit. Naquela época não tinha esse nome e a gente fazia ali no chão. Aí depois pulávamos na piscina, fria ou quente, né? Na época a piscina do Pinheiro já era aquecida, a piscina externa, não existia o poliesportivo, né? Onde tem uma piscina maravilhosa hoje em dia. A piscina de 25 de polo aquático ela já era aquecida, mas fora nem sempre é Tá, quente, né? nem é sempre é quente em São Paulo, Mas a né? gente não ousava, assim, reclamar, a gente reclamava, mas não passava pela cabeça de não ir. E, de Aham. alguma maneira, eu fui me adaptando àquilo, ou aquilo já era parte de mim, eu também não sei dizer, mas, assim, aquilo não foi uma coisa ruim para mim, nem traumática. E até disse recentemente isso também num outro podcast. A disciplina que o polo aquático me apresentava, eu não fui de encontro a ela, não fui contra ela e não criou em mim nenhum tipo de aversão ou trauma, como eu sei que acontece com muita gente, né? Na hora que o É, cinto cara. aperta, a pessoa pula fora, principalmente criança, Ainda né? mais nessa idade, né? Você falou dos 13 aos 18 que você Exato. ficou. Então, que é a idade que a criança, que o adolescente fica rebelde, aquela coisa. Eu acabei canalizando toda a minha energia para o polo aquático e principalmente para os treinamentos físicos, né? Para natação, para corrida, para o abdominal, para flexão, para os exercícios com bola. E me descobri que no jogo eu não era um jogador muito talentoso, né? Eu não tenho aquela coisa de visão de jogo e tal. Mas eu decidi, por livre e espontânea vontade, que para não me desgastar, não ter que pagar flexões e nadar a mais e ficar mais tempo na piscina, né? No polo aquático tem aquele exercício que é a perna, né? Que você faz com uma coisa pesada na cabeça e tal. Para não Aham. pagar essas penitências, essas punições, eu cumpria tudo o que o professor pedia, né? Então, assim, eu me esforçava ao máximo e aí foi que eu acabei me tornando, então, eu era o nadador que buscava a bola na disputa do polo aquático, né? Eu ganhava todas as competições internas do polo aquático de natação do Clube Pinheiros, na minha faixa etária, óbvio, né? E aquilo ficou dentro de mim. Tanto é que eu não tive a fase de festinha, não tive a fase de balada, mesmo não sendo um ótimo jogador de polo aquático, aquilo ficou na minha cabeça de que eu tinha que ter saúde, disciplina, para poder render e não desapontar o técnico e poder cumprir
a sequência de tiros que ele dava na piscina, os treinos físicos fora da piscina e tentar jogar mais ou menos a contento. E aí foi aí essa minha iniciação no esporte, na iniciação do esporte competitivo. E aí quando eu me cansei do polo aquático, com 18 anos eu descobri o triatlon, e aí foi, né, uma transição super suave, porque eu saí do polo aquático e fui para o triatlon de uma hora para outra, descobrindo também no Esporte Clube Pinheiros que existia o triatlon, não sabia o que era, mas eu já corria São Silvestres a essa altura. Eu ia e voltava para casa pedalando do clube, me locomovia de bicicleta e eu já nadava. Bom, eram as 3 modalidades Não, fáceis. e não era só isso, né? Você fazia também um esporte de forma competitiva e com um treino puxado e com Puxado. disciplina, com foco, então foi só um estalar de dedos mesmo, né? Exato. E aí, dito e feito, não tive nenhum problema. Assim, claro que a primeira prova foi um susto, porque foi muito mais E difícil do que eu imaginava, foi né? Eu o quê? Foi já um short na época, que era short, agora é tudo sprint, né? exato. Foi um short lá em Aquidabã, no Yacht Clube de Aquidabã, em Angra dos Reis. Mas eu terminei a prova, obviamente, morto, mas curioso e ressabiado, porque eu falei, pô, eu tenho 18 anos, estou no auge da minha forma, né, até agora, né? Faço flexão, corro São Silvestre, vou até o Guarujá pedalando, eu fazia essas aventuras, né? Subi o Pico do Jaraguá de bicicleta com o pai do amigo meu, com o pai do Maurício. Como é que, né, eu cheguei aqui atrás, ou, né, perdi daquela pessoa que era Aham. aparentemente menos em forma do que eu, ou não? E aí, claro, na hora que surgiu a oportunidade, logo em seguida vi que tinha o cartaz do segundo, aí comecei a treinar no Esporte Clube Pinheiros, de maneira muito rudimentar ainda, mas tentei me enturmar e descobri que existia a USP, que na USP dava para a gente pedalar, e comecei a correr e pedalar na USP. Nesse momento entrei em Educação Física na USP, então aí juntou a fome com a vontade de comer, porque o esporte me marcou tanto que eu decidi fazer Educação Física. Que legal. Era que meio que uma coisa assim, não sei nem o que eu vou ser, na época não existia Aham. personal trainer, né? Sei lá o que eu vou ser, mas eu quero fazer Educação Física, né? Bom, aí tive uma carreira de 10 anos, 9 anos no triatlon, onde rapidamente eu me tornei um profissional, e profissional aqui eu gosto de fazer uma ressalva, porque não era um profissional que eu conseguia viver do esporte, né? Mas eu ganhava dinheiro com o esporte, eu me dedicava quase que exclusivamente ao esporte, tinha patrocinadores, levava isso tudo muito a sério, né? Mas se eu precisasse pagar meu próprio aluguel, se eu precisasse viver só do esporte, talvez não desse, né? Com algumas exceções em algumas fases do ano, com premiações e tal, mas eu me dediquei quase que exclusivamente por 9 anos ao triatlon, de uma maneira bastante intensa, e nesse processo eu me descobri um atleta, né? Um atleta já homem, formado, né? E a competição aí aflorou mais em mim, muito mais do que no polo aquático, e descobri que o meu esporte tinha que ser individual. E, e aí tive, né, alguns sucessos na carreira, mas sempre motivado pela minha vontade de fazer esporte, pela minha vontade de treinar, de gastar energia, né? Até o momento que eu tinha recém tido aí o ápice da minha carreira, e no ano seguinte, em 97, eu tive um ano muito ruim, eu estava de fato muito desgastado fisicamente, né? Tem uma hora que você paga a conta, eu sempre tive muita energia, zero lesão, zero problema, assim, Ai, eu era jovem, né, cara? Era outra história, né? Então, eu e tive esse... Michel, só desculpa te cortar um pouquinho, mas no começo você começou sem orientação, pelo que eu entendi também, o triatlo. Você Então, descobriu que o pessoal treinava na USP, você foi lá, ou você já conseguia alguém para te não, orientar? na minha época não existia treinador de triatlon. Eu sou antigo, né, pessoal? Não existia, né? Durante a minha época como triatleta, surgiram os primeiros técnicos, que eram o Marcos Paulo Reis, que veio da natação e acabou aprendendo um pouco do ciclismo com o Fernando Nabuco e depois se envolveu com a corrida, né? Porque a corrida já existia aqui em São Paulo. Ela não era forte, obviamente, do jeito que é hoje, mas ela já era uma cena bastante estabelecida, embora ainda era um esporte, sei lá, mais de periferia, mais de gente mais humilde, né? São Silvestre era aquela coisa do povão, né? Então, aonde eu rodava, no Esporte Clube Pinheiros, a gente tinha uma orientação mais ou menos
de um treinador de natação que leu vários livros já sobre triatlon e meio que dava um treino de triatlon, mas não tinha ciclismo, né? Então, o que eu fazia? Eu pegava um pouco de informação de cada pessoa. Eu era sempre o mais novo da minha turma, então eu tinha colegas do Esporte Clube Pinheiros que já eram triatletas há muito mais tempo do que eu, né? Eu sou entre a primeira e a segunda geração. Eu não sou da primeira, mas eu também não sou da segunda. Eu estou na entre safra, né? Então tinham triatletas que eu comecei em 88, tinham triatletas que tinham começado em 85, em 83, em 86, e aí eu já pegava experiência com essas pessoas que eram muito melhores do que eu, e para o meu nível, eu sempre tinha gente que era melhor do que eu. Até um momento em que eu estava no nível dessas pessoas, ou essas pessoas tinham parado, eu de fato estava tendo resultados expressivos aqui no Brasil, né? Internacionalmente eu nunca tive resultados expressivos, mas aí eu já estava um autodidata, né? Eu não terminei educação física porque a faculdade ficou em greve durante mais de ano e acabei depois me desanimando e mudando de curso, mas eu, a princípio, nunca tive nenhum tipo de orientação formal durante esses 9 anos como um triatleta. Eu sempre buscava, sim, informações, lia muito, não existia internet, mas sempre de pessoas que eram melhores do que eu ou que tinham um nível muito bom e trocar ideias. E era tudo muito empírico. Mesmo os treinadores que nesses 9 anos começaram a se dedicar ao triatlon, era tudo muito empírico, era tudo muito juntando, né, os conhecimentos, mas não existia, né? Tanto é que a regra era, você tem que treinar o quanto mais, melhor. Era tipo o Glauco Rangel. Quanto mais, melhor, né? Então, se eu puder nadar 20 mil por dia, eu vou nadar. Se eu puder treinar, eu cheguei a treinar 23, 24 treinos por semana. E eu aguentava, né? Como eu falei, eu tinha muita saúde, não me cansava com facilidade. Quanto mais cansado eu estivesse, melhor os meus treinos saíam, era uma coisa bizarra, né? Então, eu treinei o máximo que dava, né? Comendo comida natural, saudável, suplementando com albumina, que é o que tinha, destrozol, né? Eu peguei o começo do gel no Brasil, que era importado, não existia gel. E aí foi uma carreira, para os padrões de hoje em dia, até que curta, né? Porque tem gente vivendo muito mais anos o seu esporte, mas a hora que também eu passei a não sentir mais aquela emoção na hora que você está alinhado ali na beira do mar, para largar, para nadar, eu falei, cara, né? Aí eu já tinha casado, já estava com um emprego paralelo, eu falei, cara, eu não dependo disso, eu faço porque gosto. Talvez seja a hora de eu mudar. E as corridas de aventura, que era um esporte que já estava no meu radar pela televisão, elas estavam chegando no Brasil. Aí, de novo, fiz uma transição super rápida e fácil, porque aí, de novo, né, quem nada, corre e pedala, e treina igual um cavalo, para incluir um remo, para incluir um mountain bike, para incluir um alpinismo, foi uma coisa meio que natural. E no começo das corridas de aventura no Brasil, muita gente veio do triatlon, eu era um deles, né? Porque era o esporte mais próximo de várias modalidades sequenciais de longa duração. Eu já tinha fiz 3 Ironman na minha carreira, que hoje em dia também não é muito, mas fiz 2 Ironman do Havaí e fiz um Ironman da Nova Zelândia, então eu tinha essa experiência de ficar várias horas fazendo atividade física e mudando. Então, aí fui para a corrida de aventura, mas eu já era uma outra, enfim, né? Era uma coisa, treinava seriamente, mas era uma coisa completamente nova, né? Errando, dando cabeçada, aí pegando uma orientação de um escalador, pegando orientação de um remador para aprender a remar. Só você fez equipe? Não, na minha época só existia em equipe, né? Eu não peguei corrida de aventura solo. Veio depois que eu parei. E aí fiquei 3 anos, porque logo nasceu minha filha, eu me mudei para o Ceará, e aí passei a me dedicar, que eu já havia me dedicado antes, ao ciclismo de ultradistância. Pedalar 1.000 quilômetros sem parar, pedalar 800 quilômetros sem parar, fazer várias vezes o Race Across America, mas aí já era um outro contexto, assim, não era nem tão competitivo, mas eu ainda tinha essa coisa na minha cabeça de, cara, se eu vou fazer uma coisa, eu vou me dedicar muito para fazer aquilo, mesmo que eu trabalhe, mesmo que minha filha não me deixe dormir, e por aí vai. E aí eu continuo nessa, claro, eu parei de competir
de uma maneira sistemática, e nos últimos 10 anos eu competi pouquíssimo, eu estou só treinando e aproveitando, enfim, a endorfina que o esporte dá, né? Pois é, mas e aí o que que você faz hoje? Um pouquinho de tudo? Ou o que que você está fazendo como esporte hoje? Então, eu ainda nado, adoro nadar, pedalar eu não consigo parar, então eu pedalo bastante. Eu corro, mas eu não consigo me dizer nem que eu sou um corredor, porque eu tenho um problema nas duas panturrilhas que ninguém descobre o que que é, que eu tive já depois de aposentado. E eu não consigo manter uma rotina sistemática de treinos, né? Muito Aham. menos de correr uma prova aqui no Ibirapuera, não dá. Então, eu corro, sei lá, muito pouco, quando dá, faço umas caminhadas com corridas e tal, e faço bastante musculação, que é uma coisa que eu aprendi lá atrás também, no polo aquático, e que eu adoro, né? Exercícios em casa ou na academia, que eu adoro. É assim que eu me mantenho em forma. Você se mantém em movimento, né? Isso que é importante, né, Michel? Assim, e eu fiz uma reflexão recentemente, eu acabei de colocar 3 stents no coração, vai fazer 7 semanas, Nossa. por uma questão genética. Não foi susto, não foi nada, fui fazer um check-up e eu tinha arritmia, né? Em 2008 fui diagnosticado com uma arritmia, que Aham. é uma arritmia vagotônica, que se fala, uma arritmia porque meu coração é muito adaptado a bater bastante e de repente, quando eu não estou mais treinando muito, ele dá uns sustos e o meu coração dá uma acelerada. Mas não me causa nenhum problema. Mas desde então, por conta dessa minha genética que não é muito favorável, né, por parte de mãe, por parte de pai, eu faço check-ups anuais, né, e foi quase com 40 Aham. anos, então já faz 16 anos que eu faço check-ups anuais. E no check-up desse ano, agora, por coincidência, deu um problema de entupimento quase de 90% numa das minhas artérias, que eu não sabia, Nossa. nunca senti nada, e acabei saindo aí do cateterismo com 3 stents no coração. Estou voltando agora lentamente a fazer atividade física e vou ter uma vida normal, só que agora eu preciso voltar a ter algum condicionamento físico, né? Agora eu tô, por isso que eu lembrei de falar isso, eu não estou sedentário, porque minha vida é ativa, né? Hoje Aham. eu fui caminhando até a escola da minha filha e voltei carregando a bicicletinha dela. Fui levar minha filha no Esporte Clube Pinheiros pedalando com ela e voltei pedalando com ela. Vou não sei aonde aqui, hoje eu fui gravar de manhã um episódio do Endorfina, eu vou a pé, o estúdio aqui pertinho, gravo e volto andando ao meio-dia, um sol no coco que estava de lascar hoje. Então, eu não tenho uma vida sedentária, né? Faz Sim. muitos e muitos e muitos, muitos anos. Aliás, acho que eu nunca tive. Então, eu sempre me mantenho ativo. Mas agora eu não estou treinando nada. Eu vou voltar, né? Amanhã devo nadar 1.000 metros e não posso fazer tiro ainda. Tem que fazer um exame ergométrico para ver como é que está aí o stent os stents dentro do coração. Mas o meu cardiologista disse que se não tiver nenhum problema detectado no exame ergométrico, provavelmente não vai ter, eu vou seguir agora a vida normal, vou poder voltar a fazer o que eu quiser, né? Enfim, até aparecer Nossa, mas algum outro problema. que susto, hein? Vai fazer um exame de rotina. Que bom que você faz Que exame de bom, rotina. então, todo mundo Parecendo fala isso, né? Mas que susto, que susto se eu tivesse tido um ataque do coração no meio do Ibirapuera, né? Ou se eu estivesse nadando lá na piscina do Pinheiros e o salva-vidas tivesse que me tirar, né? Então, assim, é, serve para isso, né? Felizmente, a gente tem condições de fazer os exames, né? Eu levo a sério a minha exato. saúde. Desde quando eu tive arritmia, eu levo bastante a sério. Eu perdi minha mãe do coração, perdi meu pai do coração, então é uma coisa que eu preciso ficar atento. Aham, Mas eu tinha 38 anos, né? Hoje eu tenho 54, então, assim, a gente sabe que não vai ficando mais novo. Então, aham. né, eu tenho bastante cuidado com a alimentação, tenho, né, sou quase que sempre que possível vegano, né? Então não como ovo, não como carne, não como peixe, não como frango, né? Minha alimentação é quase que 100% de alimentos naturais, in natura, né, não processados. Mas a gente carrega uma carga e de novo, né, eu tenho dito isso para muita gente, o esporte é maravilhoso, mas não significa que ele vai te blindar contra tudo. Exato. Isso é um fato, né? A condição É, humana a gente vai envelhecendo e a gente vai adoecendo. O é, esporte ajuda, ainda o meu cardiologista disse, né? O esporte com certeza te ajudou. Ele não evitou, mas ele
pode ter, se eu fosse uma pessoa sedentária que bebesse todo dia, ou que, sei lá, né, não fizesse nada, talvez com 38, com 35, com 45, eu pudesse ter tido um mal súbito e não estaria aqui hoje para contar minha história, né? Então, graças a uma vida regrada, a disciplina do esporte, eu estou aqui firme e forte e quem sabe agora no comecinho de 2024 já saudável para poder voltar a competir. É isso aí, com certeza. Michel, uma curiosidade, eu acho que a tua época de... Você competiu quando você foi triatleta aí na década de 80, 90, você competiu lá em Curitiba com o pessoal de lá? Você chegou a conhecer a galera de lá? Ó, eu conheci o Jean, assim, eu lembro, né? Eu devo ter conhecido mais pessoas, mas não me recordo. Eu não competi nunca em Curitiba, eu competi em Caiobá. Caiobá, no Sesc Triathlon, você competiu. Eu competi o primeiro, o Sesc Triathlon de Caiobá, o segundo, hoje deve estar no 30º, não sei quanto, né? Eu fui para lá competir os primeiros triatlons de Caiobá e competi em Porto Alegre, mas em Curitiba não. E aí eu conheço o Gianmarco Luiz, que foi já um convidado do Endorfina, que é um amigo meu de muitos anos, que é de Curitiba. Hoje ele acho que ele mora no interior do Paraná. Você não conhece o Luiz Irã Guimarães, que hoje é dono da Triativa e ele participou de todos os Sesc Triathlon lá de Curitiba? Ele tem na faixa de Assim, 160 hoje. de nome assim não. De nome assim não. Mas a Ele gente virou organizador. com certeza competiu junto. A gente com certeza competiu juntos. Legal. Bacana. Michel, como que acabou entrando na tua vida aí o podcast, o Endorfina? Então, esse meu histórico esportivo, ele foi me dando não somente as minhas experiências e os aprendizados, mas os convívios, né? Assim, como eu tô no polo aquático desde os 13 e não parei em nenhum momento, né? Eu fui emendando uma modalidade na outra, todo o meu círculo de amizades, de relacionamentos, eu até tenho amigos da escola que resgatei aí graças ao Instagram e tudo mais, mas pessoas que eu convivo são pessoas do esporte. E aí você conhece esportistas de todos os tipos, né? De várias modalidades, de nacionalidades, né? Enfim, você vai conhecendo as pessoas aí no Clube Pinheiros, de fato, né? Também refletindo, mais recentemente eu percebi que minha vida esportiva teria sido completamente diferente se eu não tivesse tido essa oportunidade de conviver num ambiente como o do Esporte Clube Pinheiros, né, que felizmente é um privilégio, né? Eu estou vendo agora com a minha filha menor, a minha filha maior se tornou agora sócia faz uns 3, 4 anos, está maravilhada. Então é um ambiente muito saudável, né? Dentro desse nosso mundo caótico de São Paulo, é um oásis de esporte onde todo mundo... eu fui nadar um dia, eu passei a nadar esse ano às 6 horas da manhã, que é o melhor horário para mim pela rotina, né? Tem dia que você tem que esperar na piscina para entrar às 6 horas da manhã. Não são os nadadores do principal. Tem uma turminha do Master, mas tem a turma das pessoas que vai lá nadar, né? Aí se você for lá agora, a gente desligar a nossa live e for lá na piscina, talvez tenha fila para nadar, porque as pessoas saem do trabalho e vão lá dar suas braçadas. E você vai na academia de musculação, tá lotada, você vai nas quadras, tem gente jogando futebol, basquete. Cara, então assim, você entra no clube, você nem vê a parte social. O social é o esporte. E aí, ao longo desses anos, vivendo essa cultura, eu conheci muita gente interessante, e aí eu decidi em 2017, trabalhei no Pão de Açúcar, né, durante 15 anos na área de esporte, também isso foi uma coisa muito relevante para mim, porque aí eu passei a ser um propagador dessa mensagem que antes a gente fazia no boca a boca, né, que hoje a gente consegue fazer numa live, consegue fazer num podcast, né? Eu fazia isso no boca a boca graças ao grande apoio da família Diniz no incentivo ao esporte. E aí o Pão de Açúcar já estava meio capenga, né? Porque o Abílio Diniz já tinha vendido lá, tinha dado aquela briga e tal, e a gente começou a perceber que o esporte lá dentro não ia ter vida muito longa. E aí era comecinho do ano, eu fiz uma resolução assim, esse ano eu vou tirar minha ideia da cabeça de fazer um podcast, que era uma ideia, somente uma ideia, de ouvir as pessoas contarem histórias do esporte.
E no começo era o triatlon, porque era onde eu estava mais inserido, onde eu tinha mais amizades, né? Aham. E aí, em 2, 3 meses, meio autodidata, do zero, eu dei o nome, comecei a fazer pesquisas na internet, pedi para alguém trazer para mim um microfone dos Estados Unidos, que por coincidência tinha alguém viajando. E aí falei, cara, falei com a minha mulher, eu vou fazer um podcast, né? O trabalho no Pão de Açúcar estava acontecendo, mas estava cada vez mais uma coisa meio estatal, assim, você ia lá, batia o ponto e ficava, e não tinha mais chefe, as coisas estavam esquisitas. Eu falei, cara, eu preciso ocupar minha cabeça, porque senão eu vou ficar pensando nisso e vai me dar um baixo astral. E aí, em março, eu fiz a primeira gravação, que foi com a Fernanda Keller, para somente em junho o podcast ir ao ar, porque eu tive vários problemas técnicos para resolver a questão de Você áudio foi e o tal. propulsor, né? Ou seja, você foi descobrindo tudo É, sozinho. numa época, né, que a minha mulher, ela tem 10 anos a menos que eu, e hoje ela é diretora de marketing e comunicação de um grande escritório de advocacia. Na época ela é gerente, e ela falou, não faça podcast. Ninguém sabe o que é isso. Esse negócio talvez não pegue. Você tem que ir para o Olha YouTube. só. É. Mas eu falei, cara, eu não vou ficar no YouTube, né? E aí a gente fica com aquela imagem, né, que é preconceituosa. Oi, galera, e aí, tudo jóia? Tudo bem? Eu sou o Ah, Michel, vamos sim. lá, né? Aham. Eu não sou locutor de Aham. rádio, eu não sou animador de Aham. festa, não sou comunicador, né? Talvez hoje eu possa me considerar um É. comunicador, mas na época Aham. eu era um bom palestrante, porque fazia muita palestra no Pão de Açúcar, Aham. para tentar motivar as pessoas a fazerem atividade física, né? Mas aí eu falei, não, eu quero fazer podcast porque é o que eu gosto, e como isso aqui vai ser um projeto que talvez acabe daqui a 6 meses, eu quero fazer o que eu quero, para me desafiar mentalmente de criar alguma coisa na internet, né? Porque eu sou de uma geração que não tem esse traquejo com a internet. E pronto, fiz um desenho na minha cabeça. Bom, 6 meses eu vou fazer um podcast a cada 2 semanas. Chamei a Fernanda Keller, chamei o Armando Barcelo, chamei os meus amigos, todo mundo topou. Falei, bom, eu já tenho conteúdo, eu já tenho equipamento, eu preciso só me entender aqui um pouquinho com a tecnologia e vou lançar o Endorfina. Só que depois de 3 meses ou um pouco menos, a repercussão minúscula, mas na minha cabeça ela já estava muito maior do que eu podia imaginar, né? Ainda era difícil, eu lembro de pegar o telefone das pessoas, baixava um aplicativo de podcast, que não era o Spotify, porque o Spotify não tinha podcast naquela época, era a Apple, ou se não, eram outros aplicativos, né? E aí falava, ó, pronto, agora eu já assinei aqui o Endorfina, você não precisa fazer nada, não precisa pagar nem nada, mas toda quinta-feira você vai aqui, você vai ver que vai ter um episódio e você clica para ouvir. Fiz muito isso, né? Explicar o que era podcast e tal, mas com, acho que 1 mês, 2 meses, eu não me recordo, 3 meses, o negócio pegou uma pressão, aí abri uma conta no Instagram, né? Que nunca tinha usado o Instagram, né? E tal. Eu falei, cara, eu vou gravar, e tenho tanto convidado, né? Tantos amigos, que eu vou começar a fazer semanal. Aí comecei a fazer semanal, descobri que todo mundo gosta de falar de si mesmo, né? Então, eu tinha gente disposta a falar, mesmo os que são Fala. mais calados. E aí comecei a ter volume de audiência. E aí eu falei, bom, isso aqui... Aí perdi o emprego, né? Acabou o contrato no Pão de Açúcar de fato e não tinha mais trabalho como Aham. a gente havia previsto. Bom, até eu arrumar alguma coisa, eu também não vou ficar gastando, né? Aí comecei a falar com amigos que curtiam o meu trabalho, aí comecei a pegar um patrocínio daqui, um patrocínio dali. E aí, cara, o negócio chegou 6 anos e quase 6 anos e meio depois, em 350 episódios aproximadamente hoje, quase 350 convidados, porque eu tenho poucas repetições. E aí, claro, a hora que eu percebi que aquele segmento do triatlon, aquele nicho, estava caminhando bem e a audiência estava legal, eu falei, bom, agora eu posso começar a destrinchar para o ciclismo, para a natação, para a corrida, Os porque aí, esportes. claro, eu vou pegar também o nadador, eu quero como audiência, né? Quero também pegar a audiência do ciclista, a audiência do corredor. E aí foi um caminho natural. E, paralelo a isso, a minha agenda não é uma agenda ilimitada. Hoje é uma agenda bem grande, mas na época não era uma agenda grande. Aí surge aquela coisa que eu nunca tinha nem imaginado, a audiência começa a mandar mensagem para você. Verdade. Você me mandou uma, Aham. o fulano me mandou, o Aham. ciclano me mandou. E aí o pessoal começou a falar, puxa, por que você não grava com o Zezinho aqui da esquina?
Pô, mas eu não conheço o Exato. É Zezinho da isso. esquina. Não, por que você não leva É, para Mariazinha, não sei da onde? Aí eu falei, tá bom, deixa eu descobrir quem são. Aí o aham, Instagram ajuda muito. E você começa, aham, né? Eu sou um cara curioso, você começa a ver histórias fascinantes, né? O Instagram é um recorte muito interessante. aham. Cara, e aí pronto, virou esse monstro no bom sentido que é hoje. É amador, é profissional, é Legal. triatleta, é ciclista, é nadador, né? Natação, que eu não tinha Tanto tanta, contato. tanto contato. Cara, né? Recebi o Samir, recebi o Glauco, o Bruno Fratos, Poliana Okimoto, quem diria, né? Assim, que eu iria chegar nesses Aham. convidados, né? E aí, cara, o negócio chegou que tá quase que sem controle, porque minha lista de convidados não para de aumentar. Eu tenho descoberto quase que numa base semanal histórias fantásticas para não para eu contar, né, mas para eu dar o meu Para você espaço para as ouvir e pessoas contar para a contarem. gente. E tenho aprendido muito, né? Assim, é o que diz aí o teu Instagram, o teu movimento Esporte Connect, é isso. O É, esporte, ele é uma escola, ele é uma ferramenta que eu também tenho descoberto, porque assim, uma coisa é a gente vive nesse nosso mundinho, né, que todo mundo que a gente vive, que a gente convive faz esporte, as pessoas estão lá no Clube Pinheiros ou lá não sei aonde, é o seu métier, né, o seu micro-universo aham. dentro de um macro. Mas a hora que eu pego um atleta, né, sei lá, eu gravei hoje com uma menina da Itália, né, que é do Rio Grande do Sul, que é de Bagé, mas eu nunca teria chegado nela se não fosse a indicação de uma ouvinte, ou demoraria para chegar. Aí você conversa com alguém que é do interior do Ceará, outra que é do interior do Piauí, o outro que é de não sei aonde. Você fala, cara, a gente tem uma super coisa em comum, que é o esporte, Sim, que é o sim. que a gente aprendeu com o esporte, É que é o que a verdade. gente viveu com o esporte. É. O resto, se você é palmeirense ou corintiano, se você é homo ou hétero, se você trabalha como empregado ou como empregador, tudo isso Aham, é segundo plano. E aí exatamente. eu estou tentando conectar essas pessoas com a minha audiência por esse elo em comum, que é o esporte. Exato. Então, hoje de manhã nós falamos sobre maternidade, falamos sobre Everest, porque ela chegou no Everest, falamos sobre largar tudo, que ela tinha uma vida super confortável e foi viver mochilando pelo mundo. E aí eu fui... também foi um processo que foi amadurecendo, até dentro da minha própria cabeça, assim, em vez de querer saber muito do treino, né? Pô, Bruno Fratos treina tanto, a Poliana Okimoto fez 200 de 100, né? Falei, não, cara, isso aí deixa eles contarem, porque hoje em dia todo mundo tem o seu canal dentro do Instagram, ou do TikTok, ou do seu Aham, próprio podcast, né? Ou do seu blog, do seu vídeo no YouTube. As pessoas que praticam esporte gostam de dizer qual foi a série que fizeram, qual foi o tempo na prova, na travessia, né? Então eu falei, cara, isso é legal. Até às vezes eu abordo um pouco com o Bruno, foi assim, com a Poliana foi assim. Mas, cara, eu quero saber o que vai além disso, o que está por trás, né? Por que o exato. Bruno Fratos é um medalhista olímpico? Claro, ele treinou para burro, mas o que ele tem? Qual é a motivação dele, né? Por que ele tem tanta tatuagem? Por que ele é bravo? Por que ele dá essas respostas? Eu vou tentando, né? Uhum. Humildemente, trazer essas nuances que muitas vezes não é o que vende, né? Não é o que dá manchete no jornal, não é nem o que ele posta ou ela posta, porque isso também não vende, eles querem postar, né, o que está mais superficial, né, porque a rede social é uma coisa mais superficial. Então eu vou tentando aos poucos tirar as camadas de profundidade dos meus convidados para trazer histórias que muitas vezes são reveladoras, muitas vezes são facetas que mesmo às vezes um treinador, um patrocinador, um técnico, um amigo fala para mim, cara, eu não sabia que o Bruno era assim, eu não sabia que o Henrique Avancini, né? Recebi muito isso do Henrique Avancini. Cara, a gente conhece o Henrique Avancini, que é uma figura pública hoje em dia no Brasil, mas eu não sabia dessa história dele. Aí fui lá, chamei o pai dele. Ninguém tinha se interessado pelo pai. Pô, o pai tinha sido um ciclista. Bom, mas o pai foi um ciclista, o moleque vai ser um ciclista, porque o pai tinha uma loja de bicicleta e montava bicicleta, né? Então eu vou tentando juntar essas peças e trazer histórias que as pessoas se motivam, se comovem, se emocionam e principalmente aprendem, né?
E aí eu criei um lema que foi meio natural, né? Quem é que não gosta de uma boa história, né? Quem é que não gosta de ouvir uma história legal? É uma pergunta retórica e redundante, mas é assim, é o que eu digo, todo mundo tem uma história legal para contar. Você precisa ir pelo lado certo, você precisa arrancar daquela pessoa as palavras que tornam aquela história uma história bacana, né? Eu estou para gravar agora, exato, agora para gravar com a Alessandra Sima, né, que acabou de atravessar o Estreito de Gibraltar, né, que foi indicação da Bia Nantes, que teve o podcast dela, o Swimcast e tal, que eu também conheci como ouvinte, né, nunca vi a Bia Nantes na minha frente. A Sima já passou por aqui com umas 10 lives, ela já é freguesa aqui, então você quer... Então, ótimo pela dica, porque eu estou começando agora a pesquisar informações a respeito dela, porque aí eu faço esse trabalho de jornalístico, né, de pesquisar o meu personagem, para tentar trazer outras versões, outras histórias, ou abordar as mesmas histórias de uma maneira diferente, né, para trazer algo novo para o ouvinte. Então, eu não digo, eu costumo dizer que eu não tenho uma concorrência no meu trabalho, né? A pessoa pode ouvir o Swimcast, pode ouvir aqui as suas lives, e com certeza, quando eles forem ouvir o meu podcast com a Alessandra Sima, vai ser diferente. Claro, algumas coisas vão ser iguais, mas vão ter outras versões, outras nuances, e muitas vezes eu ouvindo, a maioria das vezes, eu ouvindo os podcasts, ou as lives, ou os vídeos, né, ou Instagrams, os reels dos meus convidados, eu faço 1000 anotações e eu falo, bom, mas você falou daquilo lá, mas eu não entendi direito, eu queria entender se junta o Lé com o Cré, né? E aí vai. Então, assim, são coisas que eu acho que enriquecem a história. E para mim, Michel, porque no primeiro momento tem que me agradar, né? E é uma coisa que tem me agradado bastante, né? Eu penso primeiro em fazer uma coisa que me agrade, para depois agradar aos ouvintes. Tem me agradado bastante de conhecer pessoas que eu nunca sonhei em conhecer e ouvir delas histórias dessa maneira relevantes e mais profundas, né? Muita gente no começo falava, hoje em dia não mais, puxa, Michel, mas faz podcast de 20 minutos, faz podcast de 40 minutos, ninguém ouve podcast de 1 hora. Os meus tem 3. Com Joaquim Cruz, tem 4, né? Mas, cara, eu vou interromper a pessoa de conversar, né? É claro que eu podia fazer um compilado e fazer uma coisa enxuta, mas primeiro que custa muito mais dinheiro, dá muito mais trabalho, mas eu acho que é legal o ouvinte se sentir como se ele estivesse ouvindo aquela conversa da mesa do lado. Conversando também com ele, né? Tá lá. Eu lembro, o Michel, você conversou faz uns anos já com a família Werneck. Acho que a Rebeca estava nos Estados Unidos, não sei se eles estavam no Brasil, porque eu acabei conhecendo todos eles. Eu morei no Rio de Janeiro, e aí eu conheci eles. O Werneck, inclusive, agora é meu parceiro e ele escreve para o meu blog. Então, falei com ele hoje. Ah, é? E ele falou, e hoje ele mandei para você por e-mail um artigo, porque ele estava chateado que o Campo Neutro, lá onde ele estava publicando, ele falou, eles estão me censurando muito, não sei o quê, eu quero falar do jeito que eu quero escrever, do jeito que eu quero, sem nenhuma censura. Aí ele mandou para mim, falei, não, pode mandar, eu boto lá no meu blog. Então, e fiz uma entrevista com eles também faz umas 2 semanas, porque eles foram para o Santiago de Compostela, né? Então foi fantástico, a idade que eles têm, e sozinho, andar 210 quilômetros, então, muito bacana. Que legal. São os né? Eu vou gravar com eles em fevereiro, marquei de novo agora, por isso que eu estava falando com o Werneck. Vou gravar com eles depois de 6 anos, que faz tempo que eu gravei com eles, vou gravar de novo, agora para contar a história deles, não do triatlon, né? Porque eles foram, foram os pais do triatlon nacional. Porque a filha deles, a Rebeca, ela treinava com uma amiga minha lá do Rio. Inclusive, ela vem para cá, eu estou morando em Vitória, ela vem para cá para uma competição esse final de semana. E o Werneck, sempre que vai para o Rio de Janeiro, ele nadava onde eu treinava lá no Rio também. Então, eles chegam, entram no mar sozinhos, não estão nem aí. Vão nadando peito, né? Acho que é muito engraçado. Cara, olha, é tanta história boa, cara, juro, meu.
Pena que o meu HD tá lotado, cara. Assim, algumas eu acabo esquecendo, eu preciso de alguém me lembrando, assim, para ouvir as histórias, né? Outra também que eu acho que foi com a tua que eu ouvi, porque hoje também eu já fiz várias entrevistas com ele aqui. Ele é meu parceiro também, com o Igor de Souza, você já falou com ele. O Igor, o Então, Alex Heder também. O Alex, acho que não, nada no Pinheiros também? não, Não. não, esse eu não conheço, não gravei com ele, não. Ah, mas vou passar o contato também. Ele vai estar comigo amanhã, mas os três que vão estar comigo amanhã é legal também para entrevistar. O Alex Heder é nadador e é fisioterapeuta esportivo. E viajou com o Gabriel Medina, com a Poliana Kimoto, com o aluno do aluno do Carmo, Que com a Mana legal! Marcela. Ele é o físio que viaja com eles. Ah, que Então, bacana, ótimo! É. é A bacana. Ana Marcela é uma figurinha que eu não tenho no meu álbum ainda. Já falei várias vezes com o Jorge, mas tá difícil. A Ana Marcela, acho que só quando ela se aposentar e olhe lá, né? Mas essa é Não, uma essa eu pessoa nem que pensei. Assim, a Ana do Carmo já passou por aqui, a Poliana Kimoto eu encontro nas competições, né? Porque eu sou nadadora. Já tive minha fase de triatleta também, já fiz corrida de aventura também, igual você, né? que É mais legal! fácil, mas tudo bem mais amadora do que tua história aí, mas sempre também em movimento. E hoje eu estou mais realmente em provas de águas abertas. Então, se você quiser, ó, indicação de nadador, eu tenho uma lista Eu cheia. quero, eu quero. Portugal também. Não sei se você já falou com a Mayra Santos de Portugal, uma brasileira que mora Tá, lá. tá na minha lista, de alguma maneira, acho que o Instagram, não sei quem foi que me recomendou ela, tá na minha lista como uma das convidadas que eu preciso chamar, né? Mas como eu disse, a minha lista tá muito Ela grande. tá Eu grande. não consigo dar vazão. Eu teria que fazer pelo menos 3 podcasts por semana para a fila começar a andar. E surgem, né? Assim, surgem convidados, juro, surgem assim muitos convidados. E Sim, esse ano, sim. particularmente, eu assim, eu fui descobrindo ao longo dos anos que às vezes que eu conversava com as mulheres, eu gostava mais e não necessariamente a audiência, mas a audiência feminina ela estava muito vinculada à quantidade de mulheres que eu tinha como convidadas. E eu demorei bastante para descobrir isso. Embora eu comecei com a Fernanda Keller, eu tenha começado com a Fernanda Keller, aí começa a vir, né? Alexandre Ribeiro, vem o Werneck, pinga uma Rebeca, mas aí eu, enfim, todos os cariocas lá da primeira geração e tal. E de repente, quando eu fui perceber, eu estava com 30 e poucos por cento dos convidados mulheres, né? E a minha audiência estava em 30 e poucos por cento de mulheres. Eu não sei se existia necessariamente uma correlação entre esses dois números, mas coincidentemente eles eram parecidos. E aí em fevereiro, janeiro, fevereiro desse ano, eu falei, cara, eu quero aumentar a minha audiência, a gente está sempre buscando aumentar a audiência. Falei, cara, eu preciso aumentar o percentual de mulheres. Aí fui fazer umas contas, são 52 episódios por ano, né, que eu publico. Falei, cara, eu vou precisar, acho que 45, 47 mulheres esse ano Mulher. para Ah, chegar até 45% em dezembro, né, ou em janeiro. E eu falei, quer saber? Eu vou. Porque tem muita mulher, né? Não tinha tanta quanto homem, né? sim. E é uma coisa também que culturalmente a gente sabe, você é mulher muito melhor do que eu, né? Assim, até as mulheres, quando me sugerem homens. Ah, quem que é Aí o eu seu tenho um ídolo? monte de mulher para te indicar aqui. Se está precisando Então, de mulher, provavelmente você vai falar assim, quem que é teu ídolo na natação? Você vai falar Michael Phelps. Você não vai falar, sei lá, Ledeck, né? Então, é uma coisa cultural, né? Não estou aqui julgando ninguém, mas é uma coisa cultural. E aí eu falei, cara, eu vou começar a gravar só com mulheres. E por quê? Eu quero aumentar minha audiência feminina, e se tiver alguma coisa a ver, e está aumentando minha audiência feminina, né? Não na mesma proporção que a quantidade de mulheres, mas está aumentando, né? Mas as histórias contadas pelas mulheres, elas têm mais emoção. As histórias são mais profundas. As mulheres, eu acho que contam de uma maneira que eu gosto de ouvir. Eu sou um ouvinte, né? Eu falo bastante, eu procuro não falar tanto nos meus podcasts, mas eu gosto de ouvir. E aí depois tem essa questão, né? Que
a mulher, quando é atleta profissional, né, fica aquela coisa do preconceito. Bom, mas e a maternidade? E aí, você vai fazer o quê? Ah, mas você é atleta, mas e aí o marido? Tem essas questões culturais que enchem o Aham. saco, mas a gente precisa falar, né? É. E eu sou pai de 2 mulheres, né? Eu tenho um respeito e uma admiração gigantesca pelas mulheres. Então, eu decidi esse ano de gravar com 45 ou 47 dos convidados dos 52 mulheres. Então, eu fiz uma caminhada na minha lista das convidadas femininas que andou bastante, né? Embora surjam toda hora novas mulheres. A dos homens que está acumulando, está uma pilha aqui na minha mesa de nomes de convidados, mas aos poucos, no ano que vem, eu vou dar vazão. Mas ainda ano que vem é um ano que eu vou me dedicar aí, talvez meio a meio, 50% mulheres, 50% homens, para que no final do ano que vem eu esteja com 50% de homens e 50% de mulheres. E arrisco dizer que é o único podcast de esportes do Brasil que tem essa proporção. É, eu assim, né? Eu tenho até o meu podcast também que chama Gotas de Energia, que eu comecei com gotas mesmo, alguns parceiros Ouvi, gravando 2 minutos, eu 3 minutos, cinco ouvi minutos. já alguns. É. Aí agora né, como tem essa questão de poder alugar estúdio, aí eu alugo e bato papo também. Eu conheci 2 mulheres semana retrasada, se você quiser também, do beach tênis. Então Ah, eu são vi a pessoas chamada do seu podcast sobre beach tênis. tá no beach tênis, são 2 aí que são cariocas, mas estão morando aqui em Vitória. Agora, nadadora, se você quiser, eu te tenho uma lista enorme. A primeira é que nadou 60 quilômetros na Ilha do Mel, a segunda é que nadou 45 quilômetros. Aí tem bastante para te indicar. Inclusive, ó, essa tem que ficar de olho, vou te marcar depois. Tem uma amiga minha lá de Salvador, uma paulista, mas está morando lá. Ela vai ser a primeira. Ela criou o desafio dela. Tem muito desafio, né, na natação. Muitas organizações hoje fazem, deu um boom depois da pandemia. Mas ela criou o dela, ela vai nadar agora em dezembro de Mar Grande, lá em Salvador, Morro de São Paulo. Vão ser 60 quilômetros. Uau, Então ela uau. criou toda a estrutura lá com o pessoal de Salvador e nadou essa uma semana, eu acho, 24 horas seguidas, 48 horas, 24 seguidas, não me lembro. E vai ser agora em dezembro que ela vai fazer. Então, Ah, é legal. Vou pedir para depois Sarah, você me conectar. Vou pedir para ela é você me conectar com essas Alessandra também. pessoas. Inclusive, eu fiz uma live já com as 3 Alessandras. A Alessandra acima, que você sabe, eu conectei a Alessandra com essa outra Alessandra, e aí a gente acabou fazendo uma live nós 3. Porque as duas Legal. têm muita coisa em comum. Aliás, a outra nadadora que acabou de entrar aí, a Tatá, que é lá de Santa Catarina, também tem muita história para você, se Acho que a quiser. Tatá Nogara, acho que ela já me mandou mensagem. Estou lembrando desse sobrenome, Nogara. A gente foi para Salvador agora em outubro, ela fez a prova de 16 quilômetros lá e foi carregada pelos bombeiros no final. Não que ela passou mal, mas é que as vantagens de você encerrar a prova. Então foi muito bacana. Os bombeiros carregaram ela no colo, tal, para comemorar. E bem bacana. Ela falou que foi ela mesma que te mandou mensagem, ó. Olha lá, então. Tá vendo? Eu lembrei, Tatá. Eu lembrei desse sobrenome Nogara. Aliás, eu estou fascinado com a história da Diana Nayad, né? Eu já sabia, mas eu não tinha visto o filme, né? Não tinha lido o livro, nem nada. E acabei essa semana de assistir a série e, meu, Ai, não vi. vocês que nadam essas travessias, eu vou te falar, meu, eu estou admirado com a natação de travessias, essas natações muito longas, porque é bizarro. Por isso que eu tô trazendo muitos nadadores, né? Claro, eu quero também pegar um público da natação, mas assim, são histórias que me fascinam, porque eu adoro nadar, mas assim, putz, nadar por horas e horas e horas e horas a fio no mar, meu, vocês são muito heróis, muito heróis. Eu tô falando que eu canso tanto de ouvir meus amigos contando as histórias deles que eu não preciso aumentar tanto as minhas distâncias. Eu aumentei um pouquinho, mas não precisa, deixa eles fazerem, aí eu converso com eles, não preciso ir Não, e nadar que tanto bom que a quanto. natação de águas abertas cresceu assim tanto, né, cara? É, É muito legal de ver isso, muito legal. deu realmente um boom.
E falando também ó, de mulher, se você quiser, você já conversou, tem a primeira que fez o Ultraman, a primeira brasileira que fez o Ultraman lá no Havaí, a Marise Nunes de Curitiba. Marise Junqueira Nunes. Hoje ela tem 60 e Que pouquinho, legal. continua fazendo triatlo. Ela e o marido dela do Amaral Triatlo, porque eu fui criada em Curitiba, então eu peguei eles lá e conheço eles, mas eles fazem triatlo até hoje. A equipe do Amaral é tocada pelo marido dela hoje, e ela foi a primeira brasileira que fez Não o. sabia, quero sim o contato dela. Estou buscando algumas triatletas, né? Eu gravei agora com duas que que fazem Ultraman, mas hoje em dia, né? E talvez nem elas saibam que houve já uma mulher a fazer Ultraman do Havaí, e precisa ter tido uma É, primeira mesmo, né? ela até escreveu um livro, assim, mais caseiro, mas um livro bacana, assim, na época, mandou. Lá de Curitiba, quem faz Ultraman até ganhou alguma coisa agora foi a Vanusa Maciel. Você conhece? Exato, tá na minha lista aqui, é uma das próximas. Então, a É isso aí, tá Vanusa na também lista. a Ó, e Vanusa, essas pode falar. mulheres que fazem Ultraman, aí a gente tem que tirar mais ainda o chapéu, né? Porque, cara, eu tenho encontrado umas mulheres que, cara, assim, eu fico admirado. E admirado não porque a mulher não deveria ou porque a mulher não teria condição, mas, assim, para a mulher é mais difícil. Não que ela não tenha condições físicas e psicológicas, eu acho que até Sim. tem condições melhores do que as dos homens. Mas, cara, enfrenta preconceito, aí tem, né, a questão da segurança, aí vai correr na rua, o cara subia, aquela coisa É chata, né? verdade. Então, assim, cara, eu tenho encontrado umas mulheres que você fala, meu, que bom, que bom. E eu me sinto muito grato por dar oportunidade para essas mulheres e para os homens e para todo mundo de contarem as suas histórias, né? Aham. E o Endorfina está aí, de graça, para quem quiser ouvir, igual essa live, igual os podcasts Gota na Água, porque, cara, a gente tem esse poder hoje em dia, a gente não precisa esperar sair aquela matériazinha de 30 segundos no É, Esporte Espetacular, que a pessoa vai exato. falar, oh, né? Acabou, É, né? é, Então, cara, sinceramente, eu acho que o trabalho que eu tenho feito é uma compilação do esporte no Brasil, prioritariamente dos esportes de endurance, né? É óbvio que eu não estou cobrindo nem 1%, mas assim, é uma tentativa que se todo mundo que gostar e tiver vocação ou vontade colaborar, cada um à sua maneira, a gente está passando uma mensagem positiva, né? O que disse um amigo meu hoje numa reunião à tarde, cara, não tem nada de ruim em fazer esporte, né? Não tem nada de negativo, não é uma mensagem negativa, não é, sim, né? O que às vezes a gente vê no futebol, aquela imagem ruim e tal, aquilo não é o esporte, aquilo são as pessoas que infelizmente exatamente. não foram tocadas pelo esporte ou não tiveram condições psicológicas de entender a mensagem do esporte. Mas o esporte não tem coisa ruim, né? Não Uhum. tem. Então, assim, a gente passar essas histórias, de novo, do Bruno Fratos, da Poliana Kimoto, do Joaquim Cruz, ou a da Mariazinha de lá, ou do Joãozinho de cá, que fazem sim os seus feitos mirabolantes para pessoas que não são atletas profissionais, cara, é um Exato, serviço que a gente presta, exato. né? Então, assim, é nisso que eu pauto a minha vontade e o meu trabalho. Eu quero que as pessoas contem as suas histórias e que ouça quem quiser, quem tiver a sensibilidade de captar as mensagens desses meus Exato. convidados. E a gente se emociona junto, né, Michel? Porque não importa que esporte que a gente pratica, é isso que eu percebi também, estou já desde 2020, é, conversando com muita gente, e é o que você falou, a gente acaba se emocionando, quer dizer, eu falei, né? A gente acaba se emocionando junto, você concordou? Porque Sim, tem live que eu me segurei para não chorar, porque realmente tem algumas histórias, igual você falou, a gente vai cavucando aí e aparece naturalmente, né, sem a gente querer chegar naquele ponto da pessoa, mas se ela se abriu de tal forma, é porque de alguma forma a gente trouxe esse lado que ela queria mostrar, e de repente numa entrevista profissional acaba que não sai ou não pode. E outra coisa que eu percebi também é que as pessoas gostam realmente de ouvir, querem indicar o professor
delas para alguém conversar com ele. E então essa oportunidade que a gente acaba dando para essas pessoas que não aparece no, e se aparecer igual você falou no Globo Esporte, na televisão, é muito rápido, porque eles têm o Sim, tempo da televisão. Aqui não, a gente que faz. Então, se tiver, se quiser ouvir, você vai ouvir. Se não quiser, você vai sair aqui ou vai desligar. Então, é a pessoa sem filtro, realmente conversando com a gente, né? exato. E você sabe que acontece com bastante frequência. Hoje, a grande maioria dos convidados eu não conheço mais. Eu vou conhecer, né? A gente conversa antes, troca É, mensagens, a gente vê vídeos, vê isso, vê aquilo, ouve, mas eu não conheço, né? Mas é, a grande maioria dos convidados hoje em dia, ou não é a grande, mas a maioria dos convidados hoje em dia, eu termino a conversa, e aí chega em casa à noite, minha mulher chega em casa e tal, e ela fala, e aí, como é que foi a gravação e tal? Eu digo para ela, cara, dá vontade de ser amigo dessa pessoa, né? Hoje, eu essa tenho alguns caminhos A assim. Ludmilla, né, que chegou ao cume do Everest, essa moça que eu gravei hoje, que mora na Itália, foi o típico da história. Eu nem cheguei, nem falei ainda porque minha mulher não chegou em casa, mas eu vou falar para ela a hora que ela chegar. Eu falei, cara, dá vontade de ser amiga da Ludmilla. A hora que ela vier para São Paulo, eu vou querer sair Aham. com ela e o marido dela, para ouvir as histórias, porque são pessoas legais, né? Então eu tento, ou gostaria, não é que eu tento, eu gostaria que a minha audiência tivesse essas mesmas impressões, não necessariamente como as minhas, com as mesmas pessoas, mas que criasse essa empatia com as Criar seu pessoas. vínculo, né? É, Uhum. e eu tenho conseguido em alguma medida, porque eu recebo feedback dos ouvintes, né? Tanto os ouvintes que são amigos, que se tornaram ouvintes, quanto os ouvintes que estão espalhados aí pelo mundo inteiro e não conheço, a não ser por a mensagem, né? Como a Tata Nogara e tal. Mas assim, eu recebo muitas mensagens dessas pessoas não falando, olha que legal, eu gostei. A pessoa escreve um texto explicando, olha, mas aquilo que ela falou, isso, aquilo outro. Você vê, né? Vou dar um exemplo aqui que eu posso dar porque a pessoa permitiu que eu compartilhasse. Eu gravei recentemente com uma moça que foi diagnosticada faz 15 anos com esclerose múltipla. E ela, então, decidiu que ela teria uma vida mais regrada, era uma vida normal, não era uma vida muito esculhambada, mas ela falou, eu preciso, né, eu não quero dar trabalho para os meus pais. Uma moça adulta, professora universitária. E ela, então, começou a praticar esporte, começou a correr, né, começou a fazer uma alimentação mais regrada e tal, só que, aos poucos, ela não conseguia mais correr, tinha muitas dores, né? E aí ela procurou algumas outras modalidades e ela acabou se encontrando na escalada. Então, ela é uma escaladora de para-escalada, que ela tem algum tipo de limitação por conta da esclerose múltipla. E ela acabou de ganhar o título de campeã mundial de escalada na Suíça esse ano. É uma brasileira, é o primeiro título do Brasil, né? Primeiro título mundial do Brasil na escalada e primeiro título mundial do Brasil na para-escalada. E aí resolvi gravar com ela, né? Por indicação também do amigo, do amigo, do amigo, do amigo, e cheguei nela. Uma graça pessoa, super atenciosa, inteligentíssima, professora universitária e super consciente, né, do papel dela também, agora como uma Uhum. atleta campeã, de passar uma mensagem positiva da esclerose múltipla, né? E passa 1, 2, 3 dias, recebo uma mensagem de um ouvinte, não vou nem lembrar o nome dele agora, Marco, que ele me copiou o que ele havia escrito para minha convidada, né? E, em resumo, ele disse que ele também era professor, que ele também era professor universitário e que ele também estava com algum problema neurológico, mas ele estava hesitando ou evitando de fazer exames e exames porque ele estava com medo de descobrir o que ele não queria descobrir. Olha E só. ouvindo o Endorfina com a Marina, ele já tinha ido no médico dele para fazer os exames, para tentar descobrir o que é que ele tem, que é um problema, para que ele possa entender e, quem sabe, enfrentar e combater e pelo menos mitigar parte dos efeitos colaterais. E aí eu mandei uma mensagem para ele, né? Eu sempre mando mensagem para os meus ouvintes de áudio, agradecendo a audiência, e falei, cara, se você me permitir, deixa eu compartilhar isso com a Marina, porque eu tenho certeza de que ela vai gostar. E ele falou, não, essa mensagem eu mandei para a Marina. Que legal. Aí eu
entendi por que ele tinha escrito Marina, nananana. E aí eu falei, cara, então eu posso compartilhar com uma outra convidada minha, que eu estou armando aí uma gravação com uma convidada que também está com um problema neurológico. Só que eu tinha acabado de formalizar o convite e ela disse que sim, mas eu queria mostrar para ela o quão importante seria ela ter a oportunidade de contar, não no Endorfina, por coincidência, o Endorfina, mas em qualquer outro lugar, e falar um pouco, né, dessa questão que ela está batalhando hoje em dia. E ele permitiu. Então, compartilhei com essa próxima convidada. Cara, ela não acreditou, né? Porque ela falou, puxa, é isso que eu gostaria que acontecesse na hora que eu começar a expor essa minha questão, que também é uma atleta e que está enfrentando agora algum problema que ela nem sabe o que é, mas ela está começando a ter dificuldade para se movimentar, né? Enfim, então assim, eu acho que esse é a Suzana Schnarndorf, né, que é amiga minha da época do triatlon, ali atrás do Alexandre Ribeiro, que hoje está competindo na Paralimpíada da Natação, mas foi uma super triatleta, uma super Ironman. Foi um privilégio ter conseguido trazê-la, né? E a repercussão de um episódio como o dela, por exemplo, como o da Marina, que muitas vezes na grande mídia não tem tanto espaço, né? A gente poder dar esse espaço, por menor que seja a nossa mídia, cara, a nossa mídia é segmentada total, né? Não tem ninguém que esteja assistindo a gente aqui ou que vá assistir amanhã ou depois que não curta esporte, né? Então a gente também tem esse poder. Nós não somos uma Rede Globo, mas a gente também não atinge, né, qualquer um, a gente atinge... Exatamente. Esse negócio de ser amigo é muito estranho, porque tem algumas pessoas que já passaram mais de uma vez, quando eu encontro em prova, daí a pessoa, eu falei, primeira vez que a gente se encontra, mas a gente não já se encontrou, não? Falei, não. Que nem a própria Alessandra. A Alessandra não mora no Brasil, né? Eu já conversei tanto, tem algumas vezes que a gente está conversando assim, eu vejo ela aqui, eu falei, Alessandra, você pode entrar? Aí ela entra no final da live, assim. Então, parece que eu conheço ela. Exato. E algumas pessoas eu não conheço pessoalmente ainda, mas já conversei tanto virtualmente que para mim já virou amiga. Ô, Alessandra, e que vantagem a gente está podendo ter esse tipo de possibilidade hoje em dia, né? Com o advento da internet, as tecnologias do telefone, das lives e por aí vai. Cara, então isso aqui, você vê, eu gravei hoje com uma moça na Itália. E não estava em Roma nem em Milão, estava no interior da Itália, na fronteira com a França, quer dizer. Então, assim, a gente tem essa possibilidade, né? Então, assim, cara, que bom que a gente gosta, que bom que tem gente que ouve, né? Que bom que a gente consegue manter isso. E enfim, o esporte é isso, né? O esporte conecta, o esporte movimenta, o esporte inspira, ensina. E que bom que essa nossa tribo está aumentando, né? Ainda somos a minoria, grande minoria, mas assim, está aumentando, né? A gente vê esse movimento que o ciclismo viveu recentemente, que a natação de águas abertas está vivendo, né? Que a corrida viveu lá atrás. Quando eu corri a São Silvestre, aquilo que eu falei, não tinha ninguém quase do Clube Pinheiros correndo. Era o pessoal que vinha do interior, era gente mais humilde, gente que continuam hoje, que bom, né? Que as pessoas têm acesso também ao esporte, a corrida é muito democrática, né? Mas, cara, hoje o esporte está em todas as camadas da sociedade, o esporte está em todas as cidades. Você vê, o Endorfina, que é um podcast conhecido, mas não é um podcast da Globo, e, cara, eu tenho audiência em 141 países. Não dá para acreditar. E sou eu, assim, eu gravando igual estou gravando aqui com você. Não é uma coisa, faço uma propaganda, invisto nos pontos de ônibus, né? Faço anúncios pagos no Google. Então, assim, cara, tem gente disposta a ouvir as nossas histórias, as nossas, que eu digo, né, dos esportistas, das pessoas que vivem uma vida onde o esporte tem uma relevância muito grande, né? Eu acho que esse é o grande ponto que une a mim, aos meus convidados e aos ouvintes. É isso aí, ó. Ainda bem que o Instagram agora também não derruba a gente com 1 hora, né? Mas também se a gente não deixar, vai ser 3 horas do tempo. Mas antes que eu me esqueça, só porque também são contatos que, se você quiser, é só você me lembrar depois também. Vou te lembrar, pode deixar. Bom, eu conheço muita gente cá no Havaiana também, que deu um boom também depois da pandemia, né? Muito Então legal. tem muita gente aí também que eu já consegui contato, já conversei. E nessa questão de misturar a parte de esporte, saúde e doença, né? E o que o esporte pode estar ajudando,
Tem um movimento que chama Movimento Médicos Atletas, que não sei se você já viu, que é do Rio de Janeiro, que eu acabei virando parceira deles também. Por 2 anos consecutivos, a gente fazia todo mês uma live com atletas e médicos atletas. Então, os meus convidados eram os atletas, e a minha parceira, que é a Michelle, levava os médicos atletas, né? E nessa a gente levou 2 neurologistas e 2 pessoas que têm esclerose múltipla e que são atletas. Um deles é meu parceiro até hoje aqui, que é o Betinho Bosch, que foi da seleção brasileira de vôlei. Então ele tem esclerose múltipla e descobriu a natação. Quem deu umas aulas para ele foi o Ciro Delgado, inclusive, Uau! lá no condomínio dele. Então é bem bonitinho, de vez em quando ele mostra. Hoje bati meu recorde pessoal, tá nadando 2 quilômetros. Que legal! Ele tá com uma dificuldade de locomoção, mas ele é palestrante, é coach de vida, é coach esportivo. Então, é uma pessoa super bacana aí também para você trazer esses dois lados. E a outra pessoa, a médica, atleta que estava com a gente, que ela é ciclista e faz yoga, pôs tudo meio maluca lá, que é uma psiquiatra que também descobriu esclerose múltipla nova, não tem acho que uns 40 e poucos anos, mas super ativa. E também, e mulher, no teu hall de mulheres, aí também pode ser interessante para você falar disso. Fora as outras questões, a gente falava também, a gente falou de câncer e atleta, então tem uma outra maratonista de interior do Paraná, não me lembro onde que é, mas é Vanusa o nome dela, Vanusa Velha, que também, ela saía da sessão de quimioterapia, saía correndo. Tipo assim, o esporte não parou durante as sessões dela, ela teve câncer de mama, e uma outra também que mora, é brasileira, uma médica neurologista que também teve câncer de mama. Acabou o Ironman dela, segurando, né, a plaquinha que teve o câncer e aquilo lá era o primeiro Iron que ela estava fazendo depois. Então, assim, tem histórias muito bacanas que o esporte traz também e ajuda também, tanto a gente ouvindo, né, e essas pessoas. Um cara também que chegou para mim, eu não sei até igual você falou, algumas pessoas indicam, outros chegam, eu não lembro como esse chegou. Mas ele foi surfista profissional e ele teve um AVC porque ele sofreu. A prancha bateu na cabeça dele e só sei que ele desmaiou, ficou uma semana no hospital, depois teve AVC, enfim. Teve todo o trabalho de reabilitação, mas hoje ele continua competindo e tem um movimento para incentivar os AVCistas a praticar atividade. Então, nossa, tem histórias incríveis, assim, que algumas vezes a gente tem a oportunidade de aprender com eles, que a gente, nem mesmo a gente sendo do esporte, nunca teria ouvido só no nicho, né? Vamos para a competição, volta, fica É, aqui. é. Isso é muito bacana, né? Não deixa a gente parar. Teve época, porque agora estou me dividindo aqui em 2 trabalhos também, mas teve época assim que eu estava mais focada no movimento, eu tinha live todo dia. Falei, meu, eu preciso todo dia e a pessoa não tinha agenda, jogava para domingo, jogava para o sábado, aí tinha que me gerenciar aqui também. Mas, porque você vê, igual você falou, você busca um pouquinho, pesquisa, vê quem é a pessoa e você não quer deixar passar aquela oportunidade, entendeu? E aí não É, tem ajuda, porque é só você, igual você falou, só você, sou só eu, mas a gente quer falar, a gente não quer delegar para o outro conversar e ouvir só. exato. Tem que. Eu estou aprendendo também a me controlar um pouco, né? Assim, eu tenho uma lista enorme de convidados, mas eu tento olhar para ela e não vou ficando ansioso. E É, quando surge um convidado novo e de repente me dá um estalo de falar, cara, deixa eu ver se essa pessoa topa, e ela topa, aí eu falo, beleza, eu preciso também me preocupar em ter um episódio toda semana, né? Eu gostaria de ter condições de ter 2 episódios por semana, como eu fiz durante muito tempo na pandemia. Mas aí, por questões financeiras e de tempo mesmo, fica mais complicado. Mas, de novo, assim, se eu pudesse, eu teria um convidado, quer dizer, teria 3 ou até 4 convidados por semana, porque aí, cara, eu ia trazer todo mundo rapidamente e aí, claro, né, vai surgindo cada vez mais gente. Eu lembro que muita gente me perguntava e muitas pessoas eu dei uma espécie de consultoria para gravarem os seus próprios podcasts. Uma das grandes preocupações das pessoas era, bom, mas e quando não tem convidado? Cara, até hoje
Eu nunca Esse não é fiquei o problema. nem perto de não ter convidado. É só fuçar que acha, não tem. É. Outra linha de convidados para você aí, eu não sei se, como você fala com muita gente para Endurance, então, ultramaratonistas, eu tenho muita gente também na. Se você quiser aí, tem um cara aqui de Vitória que já fez a Spartathlon lá na Grécia, é o brasileiro que mais fez lá, o Gusmão, não sei se você conhece Não, ele. eu vou falar amanhã com a Odara, que acabou de terminar, que foi uma mulher que terminou a Spartathlon. Não a conheço, chama Odara Sá. Era para eu ter ligado hoje, não deu, vou ligar para ela amanhã. E ela me ligou para. Ela ouve o Endorfina e ela me recomendou o menino lá, o brasileiro, acho que foi terceiro ou quarto lugar, agora me fugiu o nome, é um nome que não é muito comum. Thiago Santos. Jalcemir, é um nome assim, não me recordo. Né? Aí você vê, né? Só para a gente terminar esse assunto. Ela me mandou um áudio falando emocionada desse atleta, me desculpa, mas me fugiu o nome, e ela falando, olha, aqui tal, ele tá não sei aonde. Eu falei, bom, essa mulher tá na Grécia, porque o cara acabou de chegar e ela tá falando aqui. Aí, hoje em dia, né, a hora que a pessoa manda um áudio no Instagram, uma mensagem, você consegue ir direto no perfil dela, né? Aí eu fui ver o Sim. perfil da Odara, ela tinha acabado de terminar a Spartathlon. Aí tava te mandando de lá? Ela estava me mandando de lá uma ouvinte, atleta, sugerindo um homem. Tudo bem, o cara foi pódio lá, acho que foi quarto lugar e tal. Aí eu fui ver o vídeo dele na chegada. É Jurandir, é um nome assim. Aí eu falei, e ela me mandou um áudio quase que chorando. Tanto é que eu pensei, bom, é a mulher do cara, é a esposa do cara, é a filha do cara, né? É alguém, porque ela estava quase chorando. Você vê que ela estava emocionada, né? E queria que eu desse uma força, porque o cara é um mega campeão, atleta e tal, e que, né, ninguém conta a história dele e tal. Me comovi. E aí eu falei, Odara, eu vou gravar com ele, né? Me diz quando é que você volta da Grécia, mas eu vi que você acabou de terminar o Spartathlon, você. Eu quero gravar com você, né? E aí ela ficou lisonjeada e tal, e ela voltou ontem, eu acho, da Grécia, eu acho que da Grécia, não sei de onde que ela foi, né? Que já faz um tempo que foi a Spartathlon, Já faz um tempo. mas para você ver, né? Uma mulher sugere um homem, né? Então é isso que eu estou tentando Desmistificar um pouco também. desmistificar. É uma micro contribuição, eu sei, mas é uma contribuição. Pelo menos eu me sinto à vontade de fazer essa contribuição, né? Deixar aí um pouco de histórias femininas sendo contadas pelas próprias mulheres, para que, quem sabe, as novas gerações, as minhas filhas e tal, se inspirem mais em mulheres do que nos atletas homens, né? Que é uma coisa que é realidade, né? Mas, enfim, então a gente vai trocar muita figurinha, Alessandra, porque eu vou querer sim que você me indique, e sempre que quiser, aliás, as pessoas que estão assistindo a nossa live, que quiserem sugerir convidadas e convidados, claro, né? Eu não estou fechado para os homens, mas que quiserem sugerir, podem sugerir, porque assim, eu respondo, às vezes demora um pouquinho, respondo todas, vou atrás de todas, vou tentar descobrir quem são as pessoas e vou alimentando a minha listinha que está difícil de caminhar, mas ela vai caminhar. É isso aí. Olha, Michel, obrigada, viu? Foi um prazer enorme estar com você aqui. Eu ouvi essa história aqui no movimento também, acho que a galera também adorou. Ah, antes que eu me... a Júlia Nagawa passou aqui, que você conversou já, aquela de Maringá. Também eu não achei ela através de você, mas achei através de uma outra nadadora. E aí conversei com ela também. Ela é uma querida, né? A história também Muito, super muito, bacana. E muito. passou por aqui também. A Tatá aqui falando que amou ouvir a gente. Que bom, que bacana. E tem uma Também coisa, adorei. e você falou agora da Júlia, e tem uma coisa, né, Alessandra, que isso eu tenho e faz anos que eu descobri isso, né? Chegou uma hora, como eu entrei no triatlon, eu era o mais novo ali da minha turma, eu permaneci perto dos meus amigos, o mais novo, né? Depois, claro, foram surgindo pessoas mais novas do que eu, mas os meus amigos eram mais velhos. Eu também tive contato com pessoas mais velhas. E às vezes 1 ano, 2 anos, que não muda nada, mas às vezes 10 anos, né? Às vezes 15 anos, né? Então, eu também aprendi a conviver com essas pessoas de mais idade do que eu
e aí eu fico fascinado pelas histórias dessas pessoas, né? Pelos aprendizados, né? Sei lá, eu tenho um amigo de 82 anos, né? Quando eu liguei para ele para contar que eu tinha colocado 3 estentes, ele falou, pô, isso não é nada, eu tô com um problema assim, assim, assado. Aproveita que você é jovem, moleque. Eu tenho 54 anos, né? É. Então, eu gosto de conversar com as pessoas mais velhas porque eu acho que elas têm, pela experiência de vida, pela vivência, como a Júlia, né? Ela tem 66 anos, né? Ah, tá aí, ó. Você adorou aí, ó. Ela tá. Oi, Júlia, tudo bem? Cara, é muito legal você ouvir essas pessoas. E a hora que você ouve essas pessoas nessa idade, se dedicando ao esporte e levando o esporte a sério, não importa o que é sério para você, mas levando o esporte a sério na sua vida, né? Pode não ser a coisa mais importante, mas levando o esporte a sério, aprendendo, convivendo e convivendo com as pessoas mais novas, porque o esporte ainda é, né? E talvez sempre seja uma coisa das pessoas mais novas. É um privilégio, eu acho, que para as pessoas mais velhas. E hoje eu vejo, aonde eu pratico o ciclismo ou a natação, lá no Clube Pinheiros, ou mesmo a musculação, eu já estou vendo que eu já estou ficando já mais na fatia superior daquela faixa etária que está ali naquele ambiente. Não, então, mas é legal, porque você vê o menino lá mais novo do que você, com a idade quando eu comecei, e que está levantando um peso maior, você fala, pô, vou tentar fazer pelo menos parecido. Então isso vai te dando alguma energia, algum estímulo. E a Júlia falou disso, né, dos ídolos dela, tudo idade para ser quase que netos dela, né? E eu tenho constatado isso também através dos meus convidados mais velhos. Eu gravei com a dona Nora Ronai. Cara, foi o podcast até hoje o que mais me marcou, que ela, quando eu gravei com ela, ela tinha 98 anos e é recordista mundial dos 100 metros borboleta, 200 borboleta, né? E agora esse ano ela bateu recorde. Gravei com o Djalma Madruga, que está batendo recorde aqui à torta e à direita. Né? Djalma Você Madruga conhece a Fabiana Gutan? Que Fabiana? tem o Fabiana Gutan? Sim. Não a conheço. Sigo ela, vejo alguns conteúdos dela, já me sugeriram ela. Mas, resumindo, eu também estou tentando trazer dentro do Endorfina esse tipo de diversidade, né? Pessoas do Nordeste, pessoas negras, de novo, homossexuais, heterossexuais, pessoas de outras faixas etárias. Quando eu liguei para a Júlia, por exemplo, né, Júlia? Ela falou, mas, puxa, você vai gravar comigo? Eu sou aposentada, né? Estou fazendo triatlo. Falei, Júlia, mas tem história. É linda, com aquele óculos também. Quando eu abri a live com ela aqui, assim, eu falei, nossa... Não, o sorriso da Júlia diz tudo, a energia dela diz tudo. Exato. Né? Eu quero ser como ela quando eu tiver 66 anos. Eu disse isso para ela, né? E eu quero ser como a dona Nora Ronai quando eu tiver 98 anos, 99 anos. Então, assim, eu também tento trazer essa diversidade, né? Negros, pessoas de todas as classes sociais. Vou gravar agora, depois de amanhã, com uma menina de 18 anos, né? Então, assim, eu estou tentando fazer esse mosaico, né, dos meus personagens convidados para também trazer todas as visões, porque eu estou aprendendo muito. Com a menina de 18, com a dona Nora de 98, com a Júlia de 66, com essa mocinha hoje de 36 que, largou tudo para viver mochilando pelo mundo e chegou no topo do Everest, ou o Joel Krieger, né, que com 69 quase conseguiu atravessar o Canal da Mancha, mas chegou no Everest. Então, assim, esse é o grande barato que me atrai, né, e que me mantém motivado para o Endorfina, é ser curioso e ter ouvidos para ouvir essas pessoas contarem as suas histórias. É isso aí, ó. Aí, ó. Deixa eu mandar um abraço aqui do teu amigo, porque antes que eu me esqueça, é o Marcos Aritov. Foi muito bacana. Sou um amante de ciclismo e sou amigo dele de Fortaleza. Exatamente. O Marcos, eu vi que o Elton está aqui também, 9 Fit. O Vidal, que legal, que bacana. A minha amiga do Rio aqui, a Valéria Mas, ó, acompanho o Michel pela Endorfina há algum tempo. Essa questão de valorização feminina dá um conforto. Que bom, obrigado. E a Júlia, não acredito que estava falando com o meu ídolo. A Júlia é uma querida, a Júlia é uma querida. Bacana. Ó, Michel, obrigada, viu? A gente vai conversar muito nos bastidores também aqui, tá? Foi um prazer aí te conhecer. Obrigada novamente por ter aceitado.
E é isso aí, acho que a gente tem muita coisa em comum e a gente sente muita coisa em comum quando está conversando com as pessoas e com você não foi diferente. Obrigado. Muito Obrigada. obrigado. Adorei o convite, adorei participar. E obrigado a todo mundo que está aqui e que passou por aqui também. É isso aí. Obrigada, Michel. Depois, ó, eu vou até botar depois, a gente baixa o áudio, não sei se um dos melhores momentos ou tudo, eu vou jogar lá no meu Gotas de Energia também. Pode jogar, pode jogar. Que bom. Muito obrigado, Alessandra. Adorei o convite. Sempre que quiser me chamar, me chama, que eu participo com o maior prazer. E nós vamos trocar figurinha aí pelo WhatsApp de convidados. Se você quiser, se eu puder contribuir também com algum, Ah, fique super à vontade. com certeza. Obrigada. Boa noite para todo Tchau, mundo aí. obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, boa noite. Obrigado, boa noite. Tchau, Tatá. Boa noite, Júlia. Tchau. Tchau, tchau.